Você já se sentiu paralisada, mesmo tendo fé? Já se perguntou por que, mesmo orando, jejuando e buscando a Deus, algumas áreas da sua vida simplesmente não andam? Pois é, eu acho que todas nós passamos por isso em algum momento da vida. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mari Zignago e hoje a gente vai falar sobre um assunto que literalmente mudou a minha vida. É o governo das emoções, mas não daquela forma superficial que você talvez já tenha ouvido por aí. A gente vai mergulhar fundo nas feridas emocionais, naquelas raízes escondidas que ditam quem nós somos e como agimos, mesmo quando a nossa fé está lá no topo. Eu vou te explicar isso mergulhando na história de Elias, de um jeito que provavelmente você nunca viu antes. Prepara seu coração porque esse vídeo pode trazer luz para as coisas que você nem sabia que precisava ser curada. Durante muitos anos, a igreja negligenciou o emocional das pessoas. Pregava-se que Jesus salvaria apenas os crentes do inferno e os levaria para o céu. E ponto final, né? Não se falava sobre a salvação integral que transforma corpo, alma e espírito. Pensava-se apenas no espírito e deixou muitos anos de lado o corpo e a alma. Mas somos seres tricotômicos, formados por três partes igualmente importantes: corpo, alma e espírito. Todas precisam de atenção, cuidado e restauração. Até que os casos de depressão, de ansiedade, de burnout começaram a crescer de uma forma assustadora entre os cristãos, inclusive entre pastores. Isso deu início a uma mudança, sabe? Os líderes começaram a se posicionar contra o ativismo religioso, começaram a ressignificar a terapia e até mesmo o uso de medicamentos, né? Em casos mais graves. E tudo isso nos levou a uma busca mais profunda sobre o governo das emoções. E é isso que eu quero falar com você hoje, porque é aqui que muita gente trava sem perceber. Agora, preste atenção. Se você entender isso, a sua vida espiritual e emocional vai começar a destravar. Antes de falarmos sobre o governo das emoções, eu preciso te mostrar algo crucial, que são as feridas emocionais. Elas são a raiz de muita coisa que você vive hoje e motivo de como você age, sabe? Existem 5 feridas principais, que é abandono, rejeição, a traição, injustiça e a humilhação. Essas feridas, se forem curadas, se não forem curadas, elas vão começar a ditar quem você é, elas vão começar a governar suas emoções. E olha, não adianta estarmos com a fé lá em cima, se o nosso emocional estiver completamente destruído. Simplesmente nada anda. Agora, deixa eu te mostrar como essas feridas se manifestam. Aí, de repente, você consegue perceber o que você tem. Bom, primeiro, abandono. É aquela sensação de que mais cedo ou mais tarde alguém vai te deixar. Aí você se apega demais, fica grudado com as pessoas, se doa além do que deveria, fala mais do que deveria e sempre se decepciona porque acha que o outro deve corresponder a você como você sempre faz com ele. A gente tem a ferida de rejeição, que é o sentimento constante de que nunca é suficiente, nunca é escolhida. Você se fecha para relacionamentos, acredita que nunca está fazendo algo bom e sempre acaba se comparando com o outro. Tem a ferida da traição, que é uma dificuldade enorme de confiar. Você vive sempre esperando o pior das pessoas, vive aquela ilusão de não poder contar nada para o outro. Ou melhor, na verdade, você acaba controlando o que você fala para que ninguém tenha controle sobre você. Afinal de contas, não quer mais ser traída. Além disso, a gente tem a ferida da injustiça, que é a ferida de uma rejeição mal curada. Isso te torna mais rígida, perfeccionista, exigente demais com você e com os outros. E é uma pessoa que faz tudo e muitas vezes é chamada de insensível e durona. A outra ferida é a da humilhação. Você faz de tudo para se diminuir, se esconde, você começa a pedir perdão, sabe? Pelo que fez e pelo que não fez, odeia passar vergonha,
Você fala dos seus próprios defeitos, você antecipa falando mal de si para que ninguém fale, né? Para que você também não seja o centro das atenções dos comentários. Afinal de contas, você já falou que você é ruim mesmo, né? Então, se alguém falar, tá tudo certo. E talvez você tenha se identificado com uma, duas ou até mesmo todas. E está tudo bem, o importante é reconhecer, porque isso explica muita coisa do que você viveu hoje. Essas feridas, muitas vezes, criadas lá na infância, começam a reverberar na vida adulta. Por exemplo, se você sofreu uma ferida de humilhação, né, dos seus pais por anos, você cresce se sentindo menor, se comparando, sempre no limite, sabe? E isso te impede de chegar no seu destino profético, porque as raízes, ainda que, na verdade, as raízes não foram curadas, e por isso que você não chega no seu destino profético. E para isso você precisa de um nível de libertação, muita libertação. E libertação na Bíblia não significa expulsão de demônios, mas é, na verdade, um aliviar de jugo que vai trazendo um peso a mais na sua caminhada. Agora vamos para um exemplo bíblico que talvez você nunca tenha visto dessa forma. Falaremos sobre Elias. Muita gente diz que Elias paralisou por causa da ameaça de Jezabel. Mas olhando com atenção, não foi só isso. Jezabel não derrubou Elias, ela apenas encontrou uma ferida aberta no meio, sabe, daquele momento perfeito que ele estava vivendo na sua caminhada. Ele tinha acabado de enfrentar mais de 800 profetas de Baal, ele estava fisicamente esgotado, ele estava também emocionalmente vulnerável, e é justamente nesses momentos que as feridas que não foram curadas falam ainda mais alto. Tem uma frase que ele diz que revela tudo. Ele fala assim: eu não sou melhor do que os meus pais. Pensa comigo. O homem que viu fogo cair do céu, que viveu milagres extraordinários, que desmascarou dezenas, centenas, na verdade, de deuses falsos, naquele momento estava se sentindo totalmente pequeno, inadequado, inferior. Essa frase, ela mostra uma ferida antiga voltando à tona, sabe? Talvez uma rejeição, uma humilhação, sabe? Naquele momento de crise, foi isso que governou as suas emoções. Agora eu quero te levar para o nível mais profundo da alma. Toda emoção desproporcional é uma porta aberta para algo que ainda dói. Então observe, o que está te ferindo? Sabe, por que você responde rápido? Por que você paralisa? Por que determinadas pessoas agem como agem e isso te causa muita raiva? Essas situações não revelam o que está acontecendo, sabe, no momento, mas o que está lá atrás, sabe? Eu quero que você entenda que isso não é para destruir você, é para você perceber em que situações você se sente menor, quando se sente, sabe, que precisa provar algo, quando vem um medo e te visita, sabe, sem nenhum motivo aparente. Essas feridas, elas carregam, né, um peso muito grande, nos fazem entender quem nós somos. E talvez o ponto mais profundo sejam as frases, porque assim como Elias chegou e disse que não era melhor do que os nossos pais, nós também precisamos entender e escutar o que nós falamos. Muitas vezes, né, até eu mesma já falei assim: eu não dou conta, né, não tem como, eu não sou suficiente, eu não sou capaz. E isso são frases que acabam moldando o nosso comportamento, as decisões e os nossos relacionamentos. Quando a gente começa a identificar essa frase que dói, começa a levar isso para o Espírito Santo, né? Quando você começar a falar assim: eu não vou dar conta, você ora ao Senhor: Senhor, por que eu falei isso? Será que existe alguma palavra, alguma coisa que aconteceu na minha infância ou que eu internalizei de uma forma errada? Me mostra isso, porque eu tenho certeza que Ele vai falar com você, Ele vai te direcionar. O Espírito Santo é o nosso amigo, o nosso conselheiro, Ele está dentro de nós, Ele entende as nossas feridas melhor do que nós mesmos e certamente Ele vai te apontar por que você age como você age. E Ele vai fazer isso não para te expor, mas para te curar. Sabe por quê?
A raiz nunca está no hoje, está em algo que foi escondido, que aconteceu lá atrás. E quando a gente começa a orar e pedir para que o Senhor troque essa mentira por verdade, Ele faz isso, assim como Ele fez com Elias. Ele cuidou, deu comida, fez ele descansar e depois Ele reescreveu uma história com um novo emocional. Talvez a frase que Ele quer colocar no seu coração seja algo como: eu sou cuidada, eu sou amada, eu sou bendita, eu posso descansar, eu não preciso provar nada para ninguém. Quando a verdade entra, a ferida ela começa a perder força. Quando a raiz de fato ela é tratada, o destino da gente acaba destravando. E se esse vídeo falou com você, se em algum momento você sentiu que o Espírito Santo tocou em alguma área da sua alma, eu quero te convidar a não ignorar isso. Deus está te chamando para um caminho de cura real. Um caminho onde você não precisa mais carregar tudo sozinha. Então, mulher, se isso mexeu com você, que você já comece a orar hoje, entregando as suas raízes nas mãos de Deus. Ouça o que o Espírito vai dizer a você. E a partir daí, você governe as suas emoções. Ouça as palavras que você declara e comece a mudar o seu vocabulário. Você vai perceber o quanto do novo de Deus você é capaz de experimentar. Ah, o mais importante, se esse vídeo tocou o seu coração, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguma amiga que também precisa de uma cura por dentro. Um beijão e até semana que vem. Tchau, tchau.